Boa noite, graça e paz a todos. Abram as suas Bíblias, aleluias. De Juízes, capítulo de número 6, versículo 11 e 12. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 e 12. Todos acharam, amém? Nos diz assim a palavra de Deus: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Abaixa tua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com teus filhos. Que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor, e que a tua palavra venha de encontro ao coração de cada um dos teus filhos, Senhor. Como eu sempre lhe peço, ó Deus querido, que não seja aquilo que queremos, mas o que o Senhor quer, Pai. Graças te dou em tudo, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento? Eu me sinto feliz em estar aqui, me sinto em casa. A gente, quando está entre amigos, é muito bom. Eu comentava com o pastor Ayrton que uma das coisas mais lindas que eu contemplei aqui foi o grupo de louvor. Homens e mulheres que o acompanham desde que ele iniciou o trabalho. Como é bom ter companheiros fiéis ao nosso lado, caminhando juntamente conosco. Algumas pessoas eu conheço aqui, outras não, e isso é muito bom porque a gente sabe que o Evangelho continua crescendo, né? E almas continuam sendo conquistadas para o nosso Senhor Jesus. Quanto ao pastor, por muitas vezes Deus usou a vida dele para que toda a minha família fosse abençoada. Então ele é um instrumento de Deus que foi usado e continua sendo usado por Deus, e nesse ser usado por Deus por muitas vezes a minha família foi abençoada. E apenas antes de adentrar a palavra, relembrar apenas algo que marcou a minha vida, a minha trajetória ministerial, e me deu direcionamento e força para que eu tomasse uma das decisões mais importantes da minha vida. Nós estávamos aqui nesse púlpito, não era tão bonito como é hoje, ainda era só cimento ainda, e quando nós conversamos um pouco, eu falei: pastor, ora por mim. E quando ele foi orar, o Espírito Santo tomou e ele disse: o Senhor manda para você apenas uma palavra, lá de Provérbio. O coração do rei está na mão de Deus, e ele se derrete como cera. E aí ele fez com a mão assim, e falou assim: olha, quando se derrete, vira uma água. E eu me lembro, nós estávamos aqui, ele olhou para mim e disse: se o Senhor fizer assim, você vai para lá. Se o Senhor fizer assim, você vem para cá. Assim, assim. E se Ele fizer assim, descansa, você não vai cair, porque Ele tem poder para vencer a lei da gravidade. E aquela palavra descansou o meu coração. E desde então eu tenho estado nessa mão poderosa. Algumas vezes ele faz assim, a gente fica morrendo de medo,
mas Ele vence a gravidade e a gente não cai, porque é Ele que nos sustenta. Amém? Eu estava orando ao Senhor e meditando no que deveria pregar sobre barreiras, sobre muralhas, sobre tantas coisas que às vezes nos cercam, e o Senhor nos dá graça e força para derrubá-los. Eu costumo dizer que 90% dos problemas que nós enfrentamos, se a gente for procurar certinho, a gente vê que foi a gente que plantou, é colheita. A gente semeou e de repente está colhendo. Às vezes nos momentos de angústia, nos momentos que a gente perde o autocontrole, quantas vezes a semente que a gente lança não é boa, e quando nasce, a gente acaba entrando em maus lençóis, mas mesmo assim o Senhor nos guarda, a mão dele é sobre nós. Mas há situações em que nós enfrentamos, que a gente fala: Senhor, eu não semeei isso, eu não pedi isso, e eu não fiz nada para que isso acontecesse. Às vezes a pessoa está como Gideão, ali diante do Senhor, passando por um problema por causa do pecado da nação, e Deus entra em julgamento, mas quando a nação está em pecado, não significava que todos individualmente estavam em pecado. Quando Israel se desvia nos dias de Elias, e Elias acha que apenas ele tinha mantido a sua fidelidade com Deus, Deus olha para ele e fala: Elias, você está enganado, tem mais 7.000 aí que não se mostraram, mas permanece fiel a mim. Mas muitas vezes num julgamento coletivo, a gente enfrenta situações que a gente não plantou. Quantos de nós perdemos pessoas amadas nessa pandemia que passou? Nós não fizemos nada para que aquilo acontecesse, nós não pedimos, mas aquilo veio e envolveu o mundo de uma hora para outra. E se você está aqui, você pode dar um glória a Deus, porque o Senhor te deu graça e você venceu e chegou aqui. Mas são coisas que a gente passa e nós não estamos esperando, e não adianta perguntar para Deus por quê, porque muitas vezes as nossas perguntas não terão resposta diante do Senhor, mas Ele, na sua soberania, simplesmente faz, porque Ele é soberano. E eu tenho visto que muitas pessoas, eles amam falar da soberania de Deus enquanto estão sendo abençoados, enquanto a mão de Deus está estendida e tudo de bom está acontecendo. Mas quando o negócio é o contrário, e de repente coisas que você não quer estar acontecendo, Deus continua soberano, Ele permanece assentado num alto e sublime trono, e a visão de Isaías continua a mesma. Ele não está descabelado, mas ele está tranquilamente como aquele que tem a autoridade e sabe: a hora que eu falar para, isso vai parar. Mas a gente fica assim, questionando ao Senhor, e a gente olha para Gideão malhar trigo num lagar. Trigo geralmente se malha numa eira, um lugar aberto, um lugar espaçoso, um lugar ventilado. O lagar não, o lagar é um buraco no chão, um buraco pequeno, aonde as pessoas ficam ali pisando a uva ali até que ela seja transformada em vinho. E de repente lá está Gideão malhando trigo no lagar. Sabe, irmãos, vinho na Bíblia, ele está ligado à alegria. E algumas vezes o vinho pode ser tirado, algumas vezes o lagar pode ser fechado, algumas vezes a tristeza pode invadir a tua casa, pode invadir a tua família. O lagar estava fechado, e Gideão, sabendo que lá eles não iriam procurar, ele vai lá. E vai lá fazer o que? Trigo, malhar o trigo, para quê? Para produzir pão.
Sabe, o Espírito Santo, ele fala bem claro: pode faltar alegria, mas não vai faltar o pão. Não vai faltar o pão, porque o próprio Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, mesmo na tristeza, o pão vivo permanece conosco, Jesus permanece conosco, Ele está acompanhando cada instante da nossa vida. E quando o Senhor se revela, se mostra, e aqui é uma teofania, aqui é Jesus aparecendo no Antigo Testamento. O anjo do Senhor, anjo não recebe adoração, anjo não recebe sacrifício, mas esse anjo do Senhor no singular aqui, ele é o próprio Senhor Jesus se manifestando ali, recebendo o sacrifício, recebendo a adoração. E quando ele se mostra ali, quando ele se revela, e ele diz: o Senhor é contigo. E o que Gideão faz? Por Senhor, por quê? O que está acontecendo? Por quê? Se o Senhor é comigo, se a presença dEle é comigo, obrigado. Se a presença dEle é comigo, por quê? Irmãos, quando os porquês da nossa vida ficam sem resposta, às vezes a gente entra em parafuso. Quando a gente passa uma noite inteira acordado, perguntando, e Deus não responde nada, e Deus fica calado, aí a gente vai entrando em parafuso, fala: Senhor, até quando? Ele está ali: por quê, por quê, por quê? E o Senhor, em vez de responder o porquê, Ele fala: não, Gideão, é você que eu vou usar, é você que eu vou usar para dar solução. Sabe qual que é a primeira barreira, qual que é a primeira muralha que Gideão teve que derrubar? É esse sentimento que muitas vezes entra dentro do nosso coração: eu sou pequeno, eu sou inválido, eu sou incapaz, eu não tenho jeito. Senhor, manda o meu irmão, manda a minha irmã, procura outro para colocar no meu lugar, porque eu não sou incapaz disso. No versículo 15, Gideão olha e ele vai responder para o Senhor: a minha família, a minha tribo, eu sou da menor tribo de Israel, a minha família é a menor família da minha tribo, e eu sou o menor lá de casa. Ele vai indo, fala assim: não tem jeito, não tem alguém mais insignificante, não tem alguém mais pequeno que eu. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: quando esse sentimento entra no teu coração, sabe que você é pequeno, que você não é capaz, que você não é suficiente para essa obra, você está do jeito que Deus gosta, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O problema é quando nós achamos suficiência em nós. Quando a gente fala: não, eu resolvo, eu posso ir, eu faço, isso aí está fácil, isso aí eu resolvo. Um dos problemas de Josué acontece quando ele está ali possuindo a terra, tomando posse da terra. Chega uma tropa de gente pequenininha ali, chamados gibeonitas. E os gibeonitas chegaram até Josué e falaram: Josué, está vendo esse pão aqui, esse pão mofo aqui? Quando nós saímos de casa, esse pão estava novo, nós tiramos ele do forno. Está vendo os nossos odres já apodrecendo, velho, mofo? Quando saímos de casa era novo. Nós somos de uma terra muito longe. Faz aliança conosco, promete diante do Senhor que você não vai nos destruir. Josué olhou e falou assim: esse problema é tão pequeno que eu nem preciso perguntar para Deus. E ele empenha a sua palavra e diz: pode ficar tranquilo, eu estou fazendo aliança, que eu não vou destruir vocês. Andaram 3 dias, lá está os gibeonitas. Aí o Senhor olhou e disse para ele: você não perguntou nada para mim, fez aliança, agora aguenta. Quantas vezes nós fazemos alianças sem perguntar para o Senhor? Nos sentimos autossuficientes, nos sentimos tão grande que achamos que podemos
tomar as decisões sem orar, sem questionar o Senhor, sem perguntar: Senhor, posso ir, não posso, posso fazer isso, não posso. Às vezes achamos que as coisas estão tão simples, mas enquanto nós estamos como Gideão estava: eu sou pequeno, Senhor, eu não tenho capacidade para isso, tem gente melhor do que eu aí. O anjo do Senhor olha para ele e fala: Gideão, você é só o instrumento, quem vai fazer sou eu preciso de coração como o teu. Aleluia! Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, o Senhor nos exalta. O problema é que algumas vezes a gente acha que pode, algumas vezes a gente vai acontecendo algumas coisas. Às vezes você ora por uma pessoa que está desenganado, Jesus cura um problema insolúvel, Jesus resolve. Dali um pouquinho você vai pensando bem: eu estou ficando poderoso, hein? Pensando bem, eu estou começando a crescer. Aí o Senhor olha e fala: deixa eu tratar com ele, antes que ele cresça demais e eu o perca. Então, sabem quanto nós nos sentimos pequenos, irmãos? Sentimos pequenos, estamos no ponto de sermos usados para Deus. E é interessante, irmãos, que no meio de tudo isso, Gideão olha para o Senhor e fala: espera um pouquinho, eu vou buscar uma oferta para o Senhor. Mas eles já estavam há 7 anos sendo humilhados, sendo roubados. Os midianitas entravam ali, roubavam tudo. Já tinham roubado as ovelhas, já tinham roubado os camelos, já tinham roubado as ovelhas, as vacas, os bois. E agora eles estavam vindo para buscar a plantação, a novidade, aquilo que a terra produzia. É interessante que eles já tinham levado tudo. E Gideão ora para o Senhor e fala: espera um pouquinho, eu tenho uma oferta para o Senhor. Depois de 7 anos de toda a prova, depois de 7 anos de toda aquela humilhação, Gideão está ali dizendo: Senhor, espera um pouquinho, porque eu tenho um presente para o Senhor. E ele vai lá, prepara um cabrito, e ele prepara bolos, e ele traz ali um éfa de farinha. O versículo 19 fala que ele pôs a carne num açafate, o caldo, pôs numa panela, trouxe, colocou ali debaixo do carvalho e apresentou ao Senhor. Irmãos, quanta gente que pensa que devolver o dízimo e ofertar é coisa de quem está sobrando. Sabe quanta gente que pensa que oferecer algo para o Senhor é oferecer sobra. Não, eu estou na prova agora, eu estou passando por isso, então eu não posso. Não, Gideão estava há 7 anos sendo humilhado, mas o que era do Senhor estava guardado. Ele falou: não, nisso daqui eu não toco, porque pertence a Ele. É nessas horas que Deus prova o nosso coração. É nessas horas, irmãos, que a gente tem o privilégio de ver os céus abrir sobre as nossas vidas, derrubar mamon das nossas vidas, porque quantas vezes, irmãos, ele está dominando a nossa vida. É interessante, sabe, tem muitos demônios que quem colocou os nomes foi os homens, foi os centros de macumba, o centro espírita, os despachos por aí. Tem tantos nomes de demônio que a gente conhece por aí, e quem colocou foi os homens. Mas Jesus coloca nome em um demônio. Ele falou: o que age na área da riqueza é mamon, e ele sempre vai lutar, tentando tomar o teu coração da minha mão. E a partir do momento que nós somos levados pelo amor ao dinheiro, não por ter ou por não ter, mas a partir do momento em que o amor ao dinheiro toma conta do nosso coração, aí, irmãos, mamon já está reinando. E sinceramente, irmãos, se não conseguimos devolver a 10ª parte que Ele nos deu,
se nós não conseguimos ter a alegria de ser um ofertante na casa do Senhor, será que Mamon já não se assentou num trono dentro do nosso coração? Mas pastor, eu estou na prova. A tua prova não era maior do que a de Gideão. 7 anos sendo humilhado, 7 anos sendo roubado. Imagina bem, você está vindo para a igreja, um grupo de pessoas te humilha, alguém sai de um bar, dá um tapa no teu rosto e fala para você, na Bíblia está escrito, bateu num lado, tem que virar do outro. Chega na outra esquina, alguém vem e te rouba. E aí quando você chega na igreja, você fala, Senhor, eu ainda vim aqui te adorar, Senhor. Eu ainda tenho um presente, porque eu sei que o Senhor é o Senhor dos senhores, e o Senhor permitiu isso, mas o Senhor está vendo todas as coisas. Eu me lembro de uma situação da minha vida, em que eu fui muito abençoado, e ao mesmo tempo muito provado. Veio as duas coisas junto. Eu fui muito abençoado, mas a gente pensa que dinheiro não acaba. Às vezes a gente não está acostumado a ver, e quando a gente vê muito, a gente pensa que não acaba. E teve uma época que Deus me abençoou, e eu acho que eu era diácono da igreja, e o Senhor me abençoou de uma forma tão grande, que eu pensei que dinheiro não acabava. Eu falei, o tanto que eu estou ganhando, o jeito que Deus está me abençoando, agora é sombra e água fresca. Confiei tanto nisso, irmãos, tanto nisso, que quando chegou no final do mês, eu ainda estava em dívida, tinha umas 3, 4 contas para pagar, e quando eu olhei, lá no meu bolso, estava exatamente a quantia do dízimo. Aí eu comecei a pensar comigo mesmo, eu falei, Deus, deixa eu falar uma coisa para o Senhor, eu podia pegar esse dinheiro aqui e pagar as contas, Senhor. Ou podia chegar e entregar esse dinheiro ao Senhor. Eu sei que isso é teu, Senhor. Então me dá graça. Eu peguei o envelope do dízimo, coloquei aquele dinheiro, e a minha oração foi essa: Senhor, não permita que o teu nome seja envergonhado por minha causa. Eu sei que eu errei, eu sei que eu gastei, eu sei que eu comprei o que não precisava, eu pensei que dinheiro não acabava e acabou, e agora está ficando contas para trás, Senhor. E se eu não pagar essas contas, eu sei que o povo vai poder falar assim, o povo daquela igreja, daquela crentaiada é tudo caloteiro. Então eu peguei aquele envelope e falei, Senhor, não permita que o teu nome seja envergonhado por causa dos meus erros. E entreguei o envelope ali. No meio do culto eu ouvi uma voz. Naquele tempo a gente não carregava celular, hoje a gente carrega o banco na mão. Aquele tempo que tinha que ir lá no banco. Eu ouvi aquela voz: passa no banco, vai lá ver a tua conta. Eu falei, eu já estou ficando maluco. Eu estou começando a ouvir vozes. Falou a segunda vez comigo: passa no banco, vai lá ver a sua conta. Eu ir lá ver o tanto que está negativo. Eu brigando comigo mesmo, irmãos, ouvindo aquela voz e brigando. Vou lá para ouvir. Na terceira vez que a voz falou comigo, eu falei, peraí, não é a minha cabeça não. Eu não estou ficando maluco. E aí eu fui lá no banco. Quando eu abri a tela, eu me assustei. Mas eu não retirei nada. Vi aquela quantidade que estava ali, não retirei nada. No outro dia, fui até a empresa onde eu trabalhava. Fui no escritório onde trabalhava. Falei, escuta, vocês depositaram algum dinheiro extra na minha conta? A menina olhou lá e falou, Sérgio, tem um dinheiro para ser depositado, mas vai ser só no dia 5. Não foi depositado nada não. Fui lá no banco. E eu gravei o nome do gerente do banco, que era um nome muito bonito. O nome dele era Sérgio. Então, com um nome bonito desse, ficou fácil para eu gravar, né? Eu cheguei lá e falei, Xará,
fazendo favor, abre a minha conta. E aí ele abriu a conta, eu falei, olha, eu fui no caixa eletrônico lá, eu vi um dinheiro lá, e eu não sei o que é. Ele falou assim, Sérgio, o depósito foi em dinheiro e não tem identificação. Naquele tempo, o depósito em dinheiro podia fazer sem identificação. Ele falou, o depósito é em dinheiro e não tem identificação. Eu não sei de onde veio esse dinheiro. Eu falei, mas eu sei para quem eu pedi. Eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluias. E é interessante, irmãos, que foi o suficiente para pagar todas as contas e para criar juízo. Para criar juízo. Para passar a pensar em ter administração. O Espírito Santo deu um puxão de orelha, como que diz assim, ó, dessa vez eu resolvi o teu problema, agora põe juízo na cabeça. Começa a fazer as contas, começa a ser um bom administrador. Nós somos administradores daquilo que Deus coloca na nossa mão e não podemos ser irresponsáveis. É como diz, dessa vez eu quebrei o teu galho, mas cria juízo. E desde lá eu comecei a administrar minhas coisas. Aí eu entendi que o dinheiro acaba, irmãos. Seja pouco ou seja muito, ele acaba. E aí eu comecei a administrar de forma melhor. Mas guarde isso no seu coração, irmãos. Ter uma oferta, ter um presente de Deus, não é coisa que se faz apenas quando tudo está bem. Mas é coisa que Gideão fez enquanto ele estava sendo provado. E agora, quando o anjo do Senhor toca naquela oferta, e desce fogo do céu, consome aquela oferta, e no meio daquela fumaça ele desaparece. Gideão vai orar, fala, Senhor, se o Senhor tem me chamado mesmo, permita que eu faça uma prova. Ele faz um altar, adora a Deus, glorifica ao Senhor, ele coloca o nome daquele altar ali de Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. E aí ele fala, mas eu preciso de uma prova, Senhor. Depois de tudo isso, ele ainda pergunta, é o Senhor mesmo, que o Senhor quer eu mesmo? Eu vou pegar um velo de lã, eu vou deixar lá no templo. E amanhã eu vou pegar esse velo e eu quero espremer ele. Eu quero que ele esteja cheio d'água. Só que em volta eu não quero nada, eu quero sequinho em volta. Chegou no outro dia, ele vai olhando lá, estava tudo seco. Aí ele fala, até aí tá bom. Vamos ver a prova. Quando ele pega, espreme, enche uma taça de água. Ele ainda vai provar Deus de novo. Olha como Deus nos ama, irmãos. Não era para Deus olhar e falar, rapaz, eu apareço, eu consumo a tua oferta, eu mando fogo, eu já resolvi para você, e você ainda está duvidando ainda, mas Deus é paciente. Deus olha e fala, o que você quer? Eu quero o contrário agora. Eu quero o chão molhado e o velo de lã seco. E o que Deus faz? Molha todo o chão com orvalho e está seco. Mas irmãos, Deus trata com a gente de uma maneira tão maravilhosa, que Ele conhece a gente muito melhor do que nós, irmãos. Como é maravilhoso estar na mão desse Deus. O Senhor vem e fala para Gideão, Gideão, eu sei que o teu coração ainda está turbado. Eu sei que o seu coração, irmãos, nós somos seres humanos, e quantas vezes o nosso coração se turba em meio às lutas, em meio às dificuldades que a gente enfrenta. Quantas vezes a gente fica brigando com a gente mesmo. Quantas vezes a gente tem que pegar lá o Salmo de Davi, eu acho que é o 42, o 43,
colocar lá o espelho na frente nossa e olhar para aquele sujeito que aparece ali e fala: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, Ele é o Senhor, nós vamos ver a salvação dEle. Quantas vezes nós temos que pregar para nós mesmos, porque o coração está turbado, as pernas estão mole. E Deus, conhecendo isso, Ele chega e fala: Gideão, desce, vai devagarzinho e vai dar uma volta lá no meio dos inimigos. Irmãos, Deus é tão bom, irmãos, que Ele usa até os inimigos, Ele usa a prova, Ele usa a dificuldade para falar conosco. Quando Ele está passeando, lá escondido, Ele vê 2 soldados conversando. E um diz assim: olha, eu tive um sonho essa noite. E que sonho que você teve? Eu sonhei que desceu um pão lá do lado de Gideão e veio destruindo as barracas aqui. E aí o que aquele soldado diz? Isso não é outra coisa do que a mão de Gideão vindo sobre nós. O Deus deles já deu vitória. O próprio inimigo vai saber quem é que anda com você, quem é que te coloca de pé. Mas sabe quando isso aconteceu, irmãos? Quando ele derrubou os altares que estavam na casa do seu pai. Quando ele vai lá na casa do seu pai, que ainda tinha lá altares, aí ele vai lá e destrói aqueles altares. Muitas vezes, irmãos, a gente se converte, mas ainda fica altares trazendo sujeira dentro do nosso coração. E sabe, uma das piores coisas que eu tenho visto nesses últimos dias, que eu tenho visto assim, o impedir a falta de perdão. Como que a falta de perdão tem se tornado um altar, irmãos, no coração de muita gente. De muita gente. Às vezes a pessoa tem que derrubar o seu orgulho, tem que derrubar a sua arrogância. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos nos humilhar e pedir perdão, nem mesmo, sabe, diante daquilo que a gente cometeu. Quanto mais cumprir o ensinamento que Pedro traz. Pedro fala assim: quando a gente pede perdão por aquilo que a gente fez, a gente não está fazendo mais do que obrigação. Mas quando nós pedimos perdão por aquilo que não fizemos, aí a gente está ajuntando brasas sobre a cabeça. Aí nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. Aí o altar está perfeito, está pronto para o fogo de Deus descer e consumir tudo ali. Mas os irmãos já pensaram um pouquinho nisso? O que eu tenho encontrado, irmãos, de crentes doentes, deprimidos, fracassados, quase se desviando. E quando você senta e vai conversar, a raiz de amargura está ali, a falta de perdão está ali. Você já imaginou a seriedade que Jesus trata isso? Quando Ele diz: se vós não perdoardes a quem vos ofende, o vosso Pai que está no céu não vai perdoar vocês. Já imaginou a seriedade que é isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente, quando fala em idolatria, nós que somos convertidos, a gente olha para as paredes e fala: não há ídolos aqui. Mas o problema não é o que está na parede, é o que está dentro do coração. O orgulho, a arrogância, o pensar que é alguém, às vezes faz a pessoa se sentir tão grande ao ponto de ele achar que não precisa perdoar ninguém, irmãos.
E a lição do perdão é fácil? De forma alguma. Ela é muito difícil. Se alguém disser para você que perdão é fácil, que perdão não tem problema nenhum, é porque ele nunca perdoou ninguém, ele não sabe o que é perdoar. Meu pai tinha 94 anos nessa época. O pastor Ayrton conheceu muito bem, e alguns aqui o conheceram muito bem. A saúde perfeita, mas o ouvido não funcionava. Ele não ouvia. Ele está num supermercado, aonde entrou alguns meninos para fazer um assalto. Deita, deita, deita todo mundo. Ele é surdo, ele ficou em pé. O sujeito veio, lhe deu uma pernada, jogou no chão, chutou ele no chão. Na outra semana estou eu lá no presídio, fazendo visita e orando por aqueles que estavam ali. Numa hora dessa, irmãos, a pergunta vem: vale a pena o que você está fazendo? Aí o Espírito Santo falou bem claro comigo: ou perdoa, ou deixa o ministério. Na outra semana eu estava lá pregando para eles, irmãos, e falando: quem sabe Jesus vai salvar almas aqui, vai tirar almas daqui e vai transformar vidas aqui, porque não tem outro jeito. Então dizer que o perdão é fácil, irmãos, não é. E Gideão, irmãos, ele vai e destrói os altares. Aí ele vai e toca a buzina, e vem 32 mil homens para ajudá-lo. E Gideão olhou e falou: 32 mil? O exército lá é 135 mil. Falou: Deus, o que eu vou fazer com esses 32 mil? Faz uma prova, Gideão. Prega para eles, conversa com eles. Fala para eles que quem for covarde, quem estiver com medo, volte para casa. Irmãos, é os covardes mais corajosos que eu já vi na minha vida. Porque a pessoa ter a coragem de assumir que é um covarde, ele tem que ter muita coragem. E vocês acreditam que 22 mil tiveram a coragem de assumir que eram covardes? Aí Gideão olhou e falou: Senhor, só sobrou 10 mil. Gideão, leva eles para beber água. E quando chega lá para beber água, irmãos, uma turma foi, pulou lá dentro da água, nadou dentro da água, fez aquela algazarra, aquela brincadeira dentro da água. E Deus foi falando: separa esses de um lado, vai pondo de um lado, Gideão. E tinha uns que, como cachorro, ele bebia a água, ele colocava a água na mão, e ele lambia a água e ficava vigiando, olhando dos lados, para ver se o inimigo estava vindo. O reino de Deus não é lugar de brincar. Tem tanta gente brincando na obra de Deus. Tem gente brincando de ser crente. Tem gente brincando de ser profeta. Tem gente brincando de ser pastor. Tem hora que me embrulha o estômago quando eu abro a internet e vejo o que estão fazendo com a igreja do Senhor Jesus. Igreja não é lugar de brincadeira, irmãos. Eclesiastes capítulo 5 diz: guarda os teus pés quando você entrar na casa do Senhor. O mais importante aqui não são as paredes, não são o local, é cada um de nós. Mas Deus santificou esse local como sua casa, como local da manifestação da sua glória. E quantos irmãos que às vezes estão brincando
na obra de Deus, brincando de tudo. No reino de Deus não tem lugar para os brincalhão. Foi separando de um lado, separando. Aí Gideão olhou e falou: Senhor, como é que a gente vai fazer, Senhor? O Senhor mandou separar aqui, eu perdi 300, ficou 300 do outro lado lá, e eu creio que eu já estava achando pouco, e a gente vai só com esses 9.700. Aí Deus falou: não, Gideão, esses brincalhão aí você pode mandar para casa, eles não servem. Quem brinca na obra de Deus não serve. Não serve. Deus quer pessoas que levam o Evangelho a sério. Levam o Evangelho a sério dentro de casa, no trabalho, na escola, na rua, com os vizinhos, em qualquer lugar. Deus quer quem leva o Evangelho a sério. Falou: esses não servem, mas é só 300, é o suficiente. É o suficiente. E todos os irmãos sabem, eles vão, derrubam todas as barreiras que necessitavam, e eles têm vitória. E geralmente a gente termina, por algumas vezes eu tenho pregado essa palavra, e geralmente a gente termina na vitória dos 300. Mas a história não termina na vitória dos 300. A história continua. 2 reis que estavam lá naquela batalha, eles fogem com 15.000 soldados. E Gideão está com os seus 300 exaustos, com fome, com sede. E muitas vezes, irmãos, depois de uma grande vitória, depois de Deus manifestar a sua glória, o seu poder, a gente espera o quê? Vai haver uma recompensa, vai haver alguém que estende as mãos. Gideão passa por 2 povos e diz: ainda falta 15.002 reis, ainda falta 15.002 reis, mas os meus homens estão cansados, estão com sede, estão com fome. E eles olham para Gideão e falam: quem vai garantir que a gente dando pão para vocês, vocês vão acabar o serviço? Às vezes, irmãos, mesmo depois de uma vitória, mesmo depois, às vezes eu olho pela vida do pastor Ayrton, uma trajetória, quase 40, já passou dos 40, pastor? 43? 43 anos. 43 anos pregando o Evangelho aqui e dando testemunho. E você acha que não tem gente que olha e fala: pastor Ayrton? Eu sou mais caçulinha, né? Eu me converti, tive um encontro real com Deus, eu tinha 20 anos. Com 25 eu vou ao presbitério, e dos 33 para cá eu estou pastoreando. Agora estou chegando aos 59 anos esse ano, e só na Igreja Batista do Calvário faz 23 anos que eu estou pastoreando ali. E no meio de todas as lutas, de todas as vitórias, você acha que não tem gente que critica? Você acha que não tem gente que coloca em dúvida a nossa fé? Não coloca em dúvida o nosso trabalhar, o nosso andar com Deus? Eu não tenho coragem para isso, e não tenho autorização de Deus para isso, mas eu sei que Deus faz. Gideão olhou para eles e falou: olha, eu estou indo, e Deus vai me dar a vitória de novo.
E na hora que eu voltar, nós vamos nos acertar, porque as costas de vocês vão sentir o que é uma surra de espinhos. Gideão vai, destrói os 2 reis com os 15.000 que sobrava, e na volta ele pega aquelas ramadas de espinho, e aqueles que duvidaram, irmãos, levam aquelas ramadas nas costas, e ele vai e chicoteia aquelas cidades que não creram, que não confiavam. Às vezes eu olho para isso, irmãos, e algumas vezes quando eu vejo pessoas falando daquilo que não conhecem, daquilo que não sabem, julgando, dando pedradas, colocando em dúvida e falando daquilo que não conhecem, às vezes eu oro e falo: Senhor, usa de misericórdia, porque eu sei que não demora muito, o espinho nas costas vai vir. Então, sabe, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Quando alguém vier falar mal da igreja, corta o assunto na hora. A igreja está sendo defamada, irmãos. Quantas vezes a igreja está sendo humilhada? A noiva do Cordeiro, ela está sendo humilhada. Pessoas se dizendo pastores, pessoas se dizendo cristãos, irmãos, e destruindo a igreja, dizendo que pecado não é pecado mais, que a Bíblia precisa ser reescrita, que a Bíblia precisa ser atualizada. Ela é muito arcaica, ela é muito antiga, ela foi escrita num tempo que não existe mais, para um povo que não existe mais. E estão, irmãos, tentando de todas as formas destruir a igreja. E aí vão entrando com tanta coisa dentro da igreja, irmãos, tanta coisa. E agora eles resolveram levantar-se contra a palavra. Mas a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e Ele é para todo sempre. Eu estava pregando para um amigo, e ele não conhece a Jesus, ele não tem uma experiência com Jesus. E eu até entendo e compreendo quando a pessoa não teve uma experiência com Jesus. Ele olhou para mim e falou: Sérgio, nós somos amigos há muito tempo, eu te admiro, sei que você é uma pessoa que leva as coisas a sério, mas a Bíblia e o gibi do tio Patinhas, para mim, é um bom livro para se ler. Aí eu olhei para ele e disse: mas no nome do tio Patinhas eu nunca vi um cego enxergar. No nome do tio Patinhas eu nunca vi um aleijado andar. No nome do tio Patinhas eu nunca vi uma doença incurável ser curada. No nome do tio Patinhas eu nunca vi um viciado ser liberto. Mas no nome de Jesus eu já vi todas essas coisas. Aleluias! É tempo, irmãos, da gente amar a palavra. Amar a palavra. E defendê-la. Não permitir, irmãos, que essas coisas possam se propagar no nosso meio, irmãos. Mas termos a seriedade, amar a pessoa que está em pecado, levar uma palavra de conforto, levar uma palavra de restauração, levar um rumo a seguir, levar, irmãos, uma esperança, uma escada para quem está no buraco, para que possa subir e sair dali. Mas essa mesma Bíblia fala:
Não deixa as tuas roupas se manchar com a roupa dele, mas abomine. A carta de Judas, que foi escrito tão rápido, diz: abomine até as roupas manchadas pelo pecado. Que o Senhor nos dê a graça, irmãos, que nós venhamos derrubar todas as muralhas que o inimigo se levantar e colocar na nossa frente, mas a gente ter o pé no chão, ter a consciência. Não vamos ser aceitos por todos, não vamos ser agradáveis a todos, mas, irmãos, talvez o teu nome vai ser cancelado de muita lista. Hoje há uma preocupação tão grande, né? Cancelaram o meu nome no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Cancelaram o meu nome lá no grupo do Facebook. Cancelaram o meu nome lá no Instagram. Eu sei mais do que mídia social tem. É tanta mídia social que eu nem consigo gravar o nome de todas. Mas no meio de todo esse cancelamento, que você possa dizer: o meu nome está escrito no livro da vida, e lá ninguém cancela, porque aquele que escreveu, ele é o que garante. Aleluia. E ele escreveu, foi com o seu próprio sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Então, sabe, se quiser cancelar, que cancele tudo nessa terra, irmãos, mas que o teu nome permaneça escrito no livro da vida. Deus nos abençoe em Cristo Jesus, e que o Senhor a cada dia dê graça para que todas as muralhas que estão na sua vida, elas possam ser derrubadas em nome de Jesus. Amém.